O fogo e o medo. Mula sem cabeça. Imagine a cena. Você está em uma estrada de terra escura, no meio da noite. De repente, o silêncio é quebrado por um relincho aterrorizante, que parece misturar um grito humano com o choro de um animal. O som de cascos de ferro batendo forte contra as pedras se aproxima. Quando você finalmente olha para trás, não há cabeça. Apenas labaredas de fogo violentas subindo em direção ao céu. Essa é a mula sem cabeça, um dos monstros mais famosos do folclore brasileiro. Mas você já parou para pensar no quanto essa história é, na verdade, bizarra e até um pouco injusta? Vamos desvendar esse mistério agora. A origem da lenda, o lado complicado. A lenda surgiu na época colonial e o seu estopim é um pecado. Segundo a tradição, qualquer mulher que se apaixonasse e tivesse um romance com um padre seria amaldiçoada. O castigo. Na noite de quinta para sexta-feira, ela se transformaria num monstro, correndo por 7 paróquias e atacando tudo o que visse pela frente até o terceiro cantar do galo. Pois é, e aqui entra um detalhe que quase ninguém questiona. A culpa e a maldição caíam inteiramente sobre a mulher. O padre, que também tinha feito os mesmos votos de celibato, geralmente saía ileso da história na maioria das versões. Uma bela convenção social da época para manter o controle moral, não acha? Como identificar uma mula sem cabeça? Se você estiver perdido em uma floresta em uma noite de quinta-feira, aqui está o que você precisa observar para saber se está diante de uma. O fogo. Ela não tem cabeça, mas solta chamas vermelhas e amarelas pelo pescoço. Os cascos. Ela calça ferraduras de prata ou aço que fazem um barulho ensurdecedor. O visual. Apesar de ser uma mula, ela tem uma cor escura, geralmente marrom ou preta, e um freio de ferro na boca, mesmo sem ter uma boca funcional onde prendê-lo. Como sobreviver e quebrar o encanto? Se você der o azar de cruzar com ela, não se desespere. O folclore nos deu algumas saídas de emergência. 1. Esconda dentes e unhas. Primeira defesa. A mula sem cabeça é atraída pelo brilho de unhas e dentes claros. Se ela aparecer, feche a boca imediatamente e esconda as mãos. 2. Deite-se de bruços, evitando o ataque. Fique o mais plano possível no chão, de barriga para baixo. Ela costuma passar direto por cima de quem não demonstra reação ou ameaça direta. 3. Use um objeto pontiagudo. A assimetria da culpa, a instituição protegida. Para quebrar a maldição. Para salvar a mulher da maldição permanentemente, você precisa heroicamente espetá-la com uma agulha ou espinho até tirar pelo menos uma gota de sangue. Isso quebra o encanto na hora e ela volta à forma humana, completamente nua e assustada. A mula sem cabeça é muito mais do que um monstro de Halloween brasileiro. Ela reflete os medos, a moralidade e a cultura do Brasil de séculos atrás, além de ser uma história fantástica para contar ao redor de uma fogueira. E você? Teria coragem de tentar tirar uma gota de sangue dela para quebrar o feitiço ou correria para bem longe? Olhar para o folclore com lentes históricas e sociais muda completamente o significado dessas histórias. A lenda da mula sem cabeça é, sem dúvidas, um dos exemplos mais explícitos de como o medo e o sobrenatural eram utilizados como ferramentas de controle social e de gênero no Brasil colonial. Quando despimos a história de seus elementos fantásticos, o que sobra é o retrato cru de uma sociedade patriarcal, clerical e profundamente misógina. O homem, padre, mantém sua humanidade, seu status social e sua autoridade espiritual dentro da comunidade. Ele permanece intocável, protegido pelo peso institucional da Igreja Católica. A mulher perde sua humanidade, sua voz e sua identidade. Ela é transformada em uma besta feroz, condenada a vagar pela noite sentindo a dor física das chamas. O cerne da lenda é a punição por uma quebra de norma compartilhada, o envolvimento amoroso ou sexual entre uma mulher e um padre.
No entanto, o peso da punição cai de forma brutal e exclusiva sobre o corpo feminino. Essa assimetria reflete a realidade da colônia, onde a culpa pela quebra do celibato ou pela tentação era historicamente atribuída à mulher, vista desde a tradição judaico-cristã ocidental como a figura sedutora e perigosa que desvia o homem do caminho divino. O medo como pedagogia da sexualidade. No Brasil colonial, o corpo e a sexualidade da mulher não pertenciam a ela. Eram propriedades geridas pelo pai, pelo marido ou pela igreja. O destino feminino aceitável limitava-se ao casamento arranjado ou ao convento. Qualquer manifestação de desejo autônomo, especialmente fora desses limites, era uma ameaça à ordem social. A lenda funcionava como uma espécie de pedagogia pelo terror. O recado para as jovens era direto. O desvio moral, o romance proibido e a vivência da própria sexualidade fora das regras resultariam na monstruosidade, na dor física e no banimento total da comunidade. O ritual da cura e a reinstituição do poder masculino. Até mesmo a forma de quebrar o encanto da mula sem cabeça reforça a dinâmica de dominação masculina da época. Para que a criatura volte a ser humana, ela precisa ser ferida por um homem, usando um objeto pontiagudo, geralmente uma agulha ou um prego, até que sangre. Esse ato carrega um forte simbolismo. É a intervenção e a força masculina que corrigem a natureza corrompida da mulher. Ao retornar à forma humana, a lenda dita que a mulher aparece completamente nua, vulnerável e envergonhada. O mito não apenas pune o desvio, mas encena publicamente a humilhação e o retorno forçado dessa mulher ao estado de submissão e vigilância da comunidade patriarcal. A mula sem cabeça, portanto, estava longe de ser apenas um monstro para assustar crianças. Ela era um mecanismo cultural eficiente para manter as mulheres coloniais sob o domínio do medo, garantindo que as barreiras morais da época nunca fossem ultrapassadas. Esse ato carrega um forte simbolismo. É a intervenção e a força masculina que corrigem a natureza corrompida da mulher. Ao retornar à forma humana, a lenda dita que a mulher aparece completamente nua, vulnerável e envergonhada. O mito não apenas pune o desvio, mas encena publicamente a humilhação e o retorno forçado dessa mulher ao estado de submissão e vigilância da comunidade patriarcal. A mula sem cabeça, portanto, estava longe de ser apenas um monstro para assustar crianças. Ela era um mecanismo cultural eficiente para manter as mulheres coloniais sob o domínio do medo, garantindo que as barreiras morais da época nunca fossem ultrapassadas. O folclore brasileiro é vivo e maleável. A lenda da mula sem cabeça muda de nome, de visual e até de comportamento dependendo da região em que é contada, adaptando-se aos cenários e medos locais. O próprio pesquisador Luiz da Câmara Cascudo já mostrava que essa história vai muito além da versão clássica que aprendemos na escola. No Nordeste, a burrinha de padre e o brilho de brasa. No Nordeste, especialmente em estados como o Ceará e a Paraíba, o termo mais comum para a criatura não é mula, mas burrinha ou burrinha de padre. Controle social pelo vocabulário. No interior cearense do início do século XX, o termo burrinha passou a ser usado de forma maldosa por fofoqueiros da cidade para classificar moças bonitas que iam muito arrumadas à missa, sugerindo que elas estariam flertando com o sacerdote. O fogo diferente. Em algumas subversões do sertão, ela não cospe grandes labaredas pelo pescoço. Em vez disso, seu corpo inteiro brilha e queima como uma brasa quente no meio da escuridão. O som do sofrimento. O relincho perde a força para dar lugar a gemidos e soluços profundamente humanos, como se a mulher estivesse chorando de dor enquanto cumpre sua sina. A contraparte masculina, o padre sem cabeça.
Você mencionou o padre sem cabeça, ou frade sem cabeça, e essa é uma das variações mais fascinantes, porque tenta equilibrar a balança da culpa espiritual. Ela é muito forte em Pernambuco, com relatos em cidades históricas como Olinda e Escada, e em Alagoas. Porém, há uma diferença crucial na punição. Enquanto a mulher se transforma em monstro ainda em vida, toda quinta-feira à noite, o sacerdote recebe o castigo pós-morte. Ele vira uma alma penada que vaga pelas madrugadas escuras, vestindo uma batina preta longa, muitas vezes caminhando lentamente pelas paróquias e, em algumas versões, carregando a própria cabeça debaixo do braço. No Sudeste, a mula invisível. Em partes do Sudeste, a lenda se cruza com os mitos de cavalos fantasmas. Em vez de ver um monstro flamejante, o viajante se depara com uma assombração totalmente invisível. Quem anda pela estrada à noite não consegue enxergar o animal, mas ouve o som ensurdecedor dos cascos de metal galopando em sua direção e vê um rastro misterioso de faíscas e fogo queimando o chão de terra. No Sul, ironicamente, com cabeça! Nas pesquisas de folclore pelo Sul e partes do Sudeste, foi registrado que, apesar do nome popular, muitas testemunhas juravam que a criatura tinha cabeça sim. Nessa variação, ela é descrita como uma mula preta ou marrom normal, mas o fogo avassalador sai diretamente das suas ventas, narinas e da boca. Ela corre mascando violentamente um freio de ferro que faz sua boca espumar sangue, e a única forma de salvá-la é conseguir tirar esse freio de sua boca com coragem. O cio de fogo, a noite em que a terra queimou. A noite de quinta-feira sempre teve um peso diferente na pequena vila de São Miguel das Almas. Quando o sol se punha atrás das colinas áridas, as portas eram trancadas com 3 voltas de chaves, os terços eram apertados entre dedos trêmulos e até os cães de guarda se recolhiam, mudos, sob os canastros. Todos sabiam, mas Bento, consumido pela teimosia e pelo álcool barato da venda do compadre, decidiu ignorar os avisos. O silêncio da estrada de chão. Eram quase meia-noite quando Bento começou sua caminhada de volta para o sítio. A estrada de terra batida era um túnel escuro espremido pela mata fechada. No início, o zumbido dos grilos e o coaxar dos sapos faziam uma sinfonia barulhenta. De repente, como se uma mão invisível tivesse abafado a floresta, todo o som cessou. Bento parou. O silêncio era tão denso que ele podia ouvir o próprio coração batendo ritmadamente contra as costelas. O vento frio da madrugada morreu. Em seu lugar, uma lufada de ar quente, pesada e com um cheiro insuportável de enxofre, carne queimada e ferro quente soprou contra o seu rosto. Foi quando ele ouviu. Clá, clá, clá. O som de cascos pesados batendo na terra seca. Mas não era um galope comum. Entre o impacto dos cascos, vinha o som metálico e arrastado de elos pesados de ferro se chocando contra as pedras. Correntes. A luz que não devia existir. Bento correu para a margem da estrada, jogando-se atrás de um tronco caído de jurema. Espreitando pela fresta da madeira podre, ele viu a escuridão da curva da estrada ser devorada por um clarão avermelhado, violento e pulsante. As árvores ao redor pareciam sangrar sob a luz escarlate. A temperatura subiu rapidamente, fazendo o suor frio de Bento evaporar na pele. Então, ela surgiu. O relincho não era um som animal. Era o grito de uma mulher ecoando de dentro, de uma garganta que já não existia. A criatura tinha o porte de um cavalo robusto, de pelagem escura como carvão, mas onde deveria estar a cabeça, havia apenas uma coluna de fogo branco e azulado, que rugia como um maçarico industrial. As chamas jorravam para cima,
lambendo as copas das árvores e deixando um rastro de cinzas flutuantes no ar. O horror anatômico era absoluto. O pescoço decepado revelava uma traqueia exposta de onde o fogo brotava, queimando e regenerando a carne exposta em um ciclo eterno de agonia. Grossas correntes de ferro estavam cravadas diretamente em seu lombo ulcerado, arrastando-se pelo chão e faiscando contra as pedras. O encontro com o abismo. Bento tapou a própria boca com as duas mãos, rezando mentalmente qualquer oração que conseguia lembrar, mas sua mente estava em frangalhos. A mula parou a poucos metros de seu esconderijo. Coluna de fogo diminuiu ligeiramente, transformando-se em um borbulhar ruidoso de sangue fervente e gordura derretida. A criatura farejava o ar. Sem olhos, ela parecia guiar-se pelo calor do medo de Bento. Ela deu 2 passos lentos em direção ao tronco. O calor era tão intenso que as folhas secas ao redor de Bento começaram a estalar e pegar fogo espontaneamente. Um respingo de baba incandescente caiu sobre a terra úmida, chiando violentamente. Bento fechou os olhos, esperando a morte violenta que purificaria sua incredulidade. O monstro soltou um último relincho, um som duplo, onde se ouvia claramente o choro desesperado de uma mulher misturado ao urro de uma besta ferida. O som rasgou os tímpanos de Bento, fazendo um filete de sangue escorrer de seu ouvido esquerdo. Com um esturro de chamas, a criatura disparou estrada fora. Um turbilhão de fogo e terra vermelha que desapareceu na escuridão tão rápido quanto surgiu, deixando apenas o cheiro da morte e o som decrescente das correntes na noite. O dia seguinte, Bento foi encontrado na manhã de sexta-feira por um vizinho. Ele estava encolhido em posição fetal atrás do tronco carbonizado. Ele não havia morrido, mas o homem forte e rústico que todos conheciam havia desaparecido. Seus cabelos pretos tinham se tornado completamente brancos e seus olhos fixos miravam o vazio, sem piscar. Bento nunca mais pronunciou uma única palavra. Mas nas noites de quinta-feira, quando o vento morre e o cheiro de fumaça invade as frestas das casas de São Miguel das Almas, Bento se encolhe no canto mais escuro do quarto, cobrindo os ouvidos com as mãos para não ouvir o eterno arrastar das correntes. Deixe aqui nos comentários qual é o enredo da mula aí na sua região. E até a próxima lenda!